começando um episódio que, além de ser muito especial, me traz uma responsabilidade imensa. O meu convidado de hoje é jornalista com passagem pelas principais emissoras de TV, você já viu o rosto dele em tudo que é canal possível. Ele é uma referência num assunto que é fundamental para a nossa vida, chamado saúde. E não é qualquer coisa não, é um tema que afeta muitos brasileiros e brasileiras. A gente está falando de diabetes. Eu tenho a grande alegria de receber aqui o criador do Um Diabético, jornalista e uma fera, Tom Bueno. Tom, que alegria te receber, meu caro. Que recepção, viu? Obrigado. Um prazer estar aqui no Inspira Quem Pode. Baita responsabilidade estar aqui também, poder compartilhar com você, com o pessoal que acompanha, um pouquinho desse trabalho e falar de saúde, levando conscientização, porque eu acho que é o nosso bem mais precioso. Às vezes a gente não lembra disso, mas sem saúde a gente não consegue fazer nada e não consegue ser feliz, né? Não, e às vezes quando a gente lembra é porque teve um problema. Então, se a gente puder não chegar no problema, né, conscientizar, prevenir, maravilhoso, né? Eu tenho um slogan que é assim, informação é remédio. Sensacional. E você consegue prevenir, né, muitas coisas. Sensacional. Mesmo a gente entrando no automático, às vezes, esquecendo da nossa saúde, porque a gente vive hoje num mundo de performance, de entregas, de muita responsabilidade, problemas. Acho que a pandemia trouxe muita coisa, né, pra gente. O mundo mudou muito, né, de 2020 para cá. E às vezes a gente tem que lembrar que a nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Eu tô parado aqui na sua frase que eu vou anotar pra vida, que informação é remédio. E você é um cara que começou sua carreira dando informação, você é jornalista. Como é que entrou o jornalismo na sua vida? Na verdade, desde os 9 anos de idade, né? Eu sou do interior de São Paulo, eu nasci em Campinas. Eu tenho 41 anos, então eu sou da época em que assistia muita televisão. Eu não vou aceitar que você tem 41 anos, a gente vai encerrar agora essa entrevista. Mas tem 41, e o corpo não tem como esconder, viu? Eu já tô sentindo umas dores no joelho, aquelas coisas que... A lombar dá sinais. E aí, com 9 anos de idade, eu já decidi que eu queria ser jornalista. Mas eu venho de uma família muito humilde. Sim. E não tinha ninguém na minha família como referência na área de comunicação. E a primeira coisa que eu fiz foi começar a trabalhar com 14 anos de idade, e aí o que eu queria fazer era comunicação. Ser vendedor era me comunicar. E aí eu comecei a vender materiais de construção numa loja vizinha da casa do meu avô. Isso em Campinas mesmo? Em Campinas. E com o tempo eu fui vendendo, cheguei a supervisor de vendas, e aí com o dinheiro que eu ganhava, eu decidi pagar a faculdade de jornalismo. E eu lembro que eu encontrei muitos desafios no início, porque primeiro que a gente não tinha toda uma rede social, a gente não tem estrutura hoje de treinar. Então, Cláudia Cotes Fono, que você já trouxe aqui, né, que é uma referência, ela foi minha primeira fonoaudióloga, porque a gente não tinha referência de como falar, treinar. A comunicação era outra. O que eu aprendi com ela lá atrás, 20 anos atrás, talvez hoje não se aplique mais, né? Ela própria já mudou as técnicas, já né? Mudou. Ela contou aqui para aliás. Beijo, Cláudia, minha querida. Sucesso o episódio com ela. Não, e é muito curioso, né? Porque o mundo tá mudando muito. E aí eu comecei na área da comunicação, cobrindo o carnaval, comecei numa afiliada ao SBT em Campinas, ganhando R$136, meu primeiro salário. 136. Eu não contei pra ninguém, assim, pouca gente sabe. Mas eu tinha um salário de R$1.800 numa época em que era um bom salário. Imagina. Eu gastava 900 de faculdade e eu decidi deixar no último ano para ganhar R$136. Mas valeu a pena, eu realizei meu sonho. E eu acho que mais do que isso também, acho que é você ter objetivo na vida, né? Eu nunca não acreditei em mim, apesar de escutar vários nãos, portas se fecharam, enfim. Mas eu acho que eu construí aí algo dentro de mim primeiro, de que eu ia alcançar. E as coisas foram ganhando corpo, forma, e os sonhos foram se realizando, até que chegou um momento em que eu falei assim, o sonho de hoje não é mais o sonho de ontem, né? E aí eu recebi o diagnóstico de diabetes, né, logo no início de carreira, eu tinha 20 anos de idade. Você já estava em TV nessa época? Já estava, e os primeiros sintomas apareceram eu dentro de um estúdio. Eu apresentava um quadro que chamava Você é o Repórter. Eu não era formado em jornalismo ainda, né? Tá. Então, eu apresentava... Nessa mesma afiliada do SBT? Na afiliada ao SBT. E aí,
eles mandavam uma equipe com câmera filmar as pessoas reclamando sobre um problema no bairro. Era um jornalismo comunitário. Sim. E eu sempre me identifiquei também com isso, assim, com essa prestação de serviço. E aí eu era produtor também de televisão, e na época eu cobrava a prefeitura, os órgãos responsáveis, para dizer assim, olha, tá acontecendo tal problema em tal bairro. Qual que é a sua resposta? Vocês estão sabendo disso? Enfim. E aí eu gravava. E aí eu tinha que escrever o texto e tal, e subir. E aí eu tinha um teleprompter que eu tinha que ler. Eu não conseguia mais ler, eu perdia, a visão começou a ficar muito embaçada e eu comecei a decorar. E aí eu procurei um médico, oftalmologista, que me deu o diagnóstico de miopia com 4 ou 5 graus, eu não lembro ainda. E da noite pro dia? Eu comecei a perder peso, ter muita sede, ir ao banheiro várias vezes, meu sono foi afetado, porque eu acordava umas 8 vezes na noite para eu poder ir ao banheiro. Nossa. E uma fome desesperadora. Era uma fome que parecia que ela não tinha fim. Eu comia e queria comer mais. E eu bebia água e queria beber mais água. E aí eu emagreci, eu nem percebi, mas eu fui emagrecendo 13 quilos em menos de 2 meses. Mesmo com essa fome, mesmo comendo nessa quantidade. Porque na verdade eu estava tendo um nível elevado de glicose no sangue, eu comia muito e o corpo não conseguia usar a glicose, ele estava usando a gordura. E eu estava correndo o risco de ter uma cetoacidose, que é um quadro grave de diabetes. Quando a glicose está muito alta no sangue, você libera radicais livres que acabam... como se fosse algo tóxico no seu organismo, você meio que entra em colapso, falando de uma forma bem simples. Você falou que ainda não era formado, então você tinha 20 anos. 20 anos. 20 anos. 21, estava quase completando 21 anos. Primeiros 20 de vida, porque assim, eu vou te dizer que eu sou um cara que eu sou muito curioso em relação a como descobrir as coisas. Como você descobre que tem diabetes? Né, quais sintomas? Nos 20 primeiros anos de vida, em nenhum momento você teve algum sintoma que te despertou alerta? Nunca tive nem nada. Primeiro que diabetes para mim era um problema de saúde de pessoas idosas, de pessoas que estavam acima do peso, não se falava ainda em obesidade como uma doença crônica, pelo menos eu não ouvia. Eu sabia que diabetes causava cegueira, amputação, que era o que a gente ouvia falar. Fulano perdeu o dedo. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, eu não enxergava, estava passando mal, eu não consegui subir 2 degraus de escada, comecei a passar muito mal, e teve 2 momentos. O momento em que minha mãe olhou para mim e disse, você não está bem, você está emagrecendo muito, procura um médico. Cheguei no médico, minha glicose estava em 540, volta para casa e marca um especialista e não vou te dar nada, porque acho que você tá com diabetes. Era 540, já era um diagnóstico de diabetes. Com a diferença de que talvez a gente não tinha um Google tão avançado, né, que você pesquisa e fala, realmente... Eu levei um susto e falei assim, deve ser algum erro, né? Voltei para casa, 2 dias depois eu não conseguia subir 2 degraus de escada, porque você vai perdendo a força, e aí veio o diagnóstico. Veio um diagnóstico de diabetes errado, veio um tipo de diabetes tipo 2, e o meu era tipo 1, era uma doença autoimune, é uma doença autoimune. E a partir daí foi... Primeiro que a sensação que dá é como se fosse uma sentença de morte. Toma, você tá agora com um problema. E eu não tinha informação. E eu falei, o que eu fiz de errado? Por que eu tenho diabetes, né? Como que eu ganhei essa diabetes? Eu vou ficar cego. E aí tem muita a relação que as pessoas falam com doce. Eu falei, mas eu não tava comendo muito doce. E aí, dentro disso tudo, numa época que você não tinha muito acesso à informação, né? A gente tinha a informação que lia no jornal, que lia nos livros, que você assistia na televisão. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a entender, assim, peraí, se eu como jornalista, que tem como ferramenta a comunicação e a informação, eu não tinha o básico, acho que todo mundo... praticamente não sabe, né? E aos poucos eu fui entendendo isso, eu demorei 5 anos, porque você passa por várias fases, né? Você fica com medo primeiro, depois você fica revoltado. Porque depois você se coloca no lugar de vítima, depois você fica com vergonha, e eu perdi o emprego logo depois, né? Porque eu trabalhava nessa emissora
E eu fiquei um período afastado, e quando eu voltei, a primeira coisa que fizeram, você não sai mais pra rua, você agora... E aí, 30 dias depois, me demitiram. E ninguém me falou que era por conta do diabetes, né? E tudo bem, eu não guardo mágoa, porque eu acho que a minha história, ela se fez, isso foi importante também pra minha história e a forma como eu lidei com isso, né? Talvez se não tivesse acontecido, tudo teria sido diferente. Completamente diferente. E eu aprendi a lutar e provar para as pessoas. Então, para mim, o diabetes nunca foi um obstáculo, né? Apesar de ser desafiador, apesar de ter dias que eu não tenho vontade de ter diabetes, apesar de eu falar sobre isso e querer ajudar as outras pessoas, eu sou uma pessoa que convivo com essa condição e eu passo pelos mesmos problemas. Por mais que eu tenha acesso, eu tenho uma doença crônica, né? E eu ter uma doença crônica já parte do princípio em que eu vou ter essa alteração que pode acontecer por conta dessa condição, porque senão eu não teria uma doença crônica. E eu tento passar muito essa realidade para as pessoas, porque às vezes você fala assim, mas você tem diabetes e é tudo controlado. Sim, mas eu tenho alteração glicêmica, porque senão eu não teria diabetes. A minha dúvida é a seguinte, aí, ok, sai ali daquele momento da primeira emissora, mas a gente já viu e vê o Tom, enfim, por anos, Record, Band, SBT, principais emissoras do país. E tendo um diagnóstico de uma doença autoimune, como é que isso muda a rotina? Porque, mas está controlado. Mas não está controlado porque aconteceu alguma coisa divina que controlou. Não, está controlado porque você faz uma série de coisas para controlar. Isso mudou naquele período, enquanto você ainda era o Tom das televisões, né? Isso mudou a sua forma de se relacionar com o trabalho no dia a dia? Eu acho que, na verdade, me trouxe um pouco mais de responsabilidade, eu tinha que ter um pouco mais de controle, porque rotina eu nunca tive. Né? Quando você recebe o diagnóstico de uma doença crônica, você também tem que ter uma rotina de cuidados. E aí, a gente vai entrar em algumas camadas aqui, já que todo mundo é um termo que as pessoas entram, né? Eu passei 5 anos na minha vida fazendo apenas o que o médico mandava. Né? Então era assim, quantos de insulina eu tenho que tomar? A glicose ficava alta, não é minha culpa, é o médico que está passando o medicamento errado. Só que o médico não está comigo 24 horas por dia. E depende também das tomadas de decisões que eu faço. E na época eu também não tinha tecnologia. Hoje tem um sensor de glicose que me mostra tudo, né? Como tá, se tá subindo, descendo, se me dá alarmes, enfim. Naquela época eu não tinha isso. Então, durante muito tempo eu fui levando da forma que dava. Entendi. Até o momento em que eu olhei e falei, peraí, não tô bem. Você sentiu os efeitos ali no corpo. E aí foi numa reportagem que eu fiz falando sobre falta de insulina em Goiânia. Na época eu estava na Record em Goiânia. E eu decidi pegar a minha insulina e mostrar o que aquela insulina representava. E eu quis dizer assim, se eu não estivesse tomando insulina, eu não estaria aqui falando com vocês. Exatamente. E eu mostrando, sem insulina as pessoas não conseguem viver, quem depende de insulina. Sim. E aí entrou essa matéria e colocaram a passagem, que é quando o repórter aparece, entrou no ar, tal. Eu até falei um termo errado, eu acho que eu falei, nem lembro direito, mas eu sei que eu falei que eu tinha diabetes. Quando eu falei, era Facebook, não tinha Instagram. As pessoas começaram a me mandar mensagem, fala mais sobre diabetes, porque minha mãe tem diabetes, eu nunca imaginei que você tivesse diabetes, você é muito novo para ter diabetes. E aí, ali foi o primeiro momento em que eu olhei e falei assim, peraí, uma sementinha que começou a ser plantada, acho que as pessoas precisam de informação. A demanda. Só que assim, eu não tinha tempo, minha carreira era na televisão, eu queria chegar e continuar realizando meu sonho dentro da televisão, e foi isso que eu fui fazendo. Só que ao mesmo tempo fui buscando informações. Eu falei, eu não posso falar de diabetes sem eu saber o que é o diabetes, entender e me cuidar como eu tenho que cuidar. Aí o papel do jornalista não tem como fugir, né? Porque você não vai só entregar algo raso, aí você vai ter que se aprofundar. Não é só a minha história, né? Porque a minha história, porque quando a gente fala de saúde, o que funciona pra mim nem sempre funciona pra você. É muita responsabilidade com vidas envolvidas naquilo, né? E aí você começa a olhar para sua profissão de outra forma também, né? Porque você olha e fala assim, peraí, mas espaço para falar sobre diabetes não tem no jornal, ninguém vai falar sobre diabetes no jornal. Só, a não ser que se tiver uma cura, alguma coisa muito específica. Faltou insulina, tem que ter um fato novo. Né? E normalmente um fato que
não vai trazer muita informação. É isso. E aí eu comecei a buscar, tive a minha primeira nutricionista, educadora em diabetes, que começou a me ensinar. Eu tive que ler contagem de carboidratos, que é o que a gente faz, né, para poder aplicar a insulina. Eu tive que ler, eu demorei quase um ano para ler uma quantidade de folha desse tamanho, assim. Caramba. Hoje tem aplicativo e tem um WhatsApp que te fala tudo. Na época não tinha, né? A tecnologia ajudando um monte de gente. E aí, com o tempo, eu fui conhecendo outros profissionais, até que em 2017 eu decidi criar. Eu já estava na Record aqui em São Paulo, eu já tinha uma visibilidade dentro da TV aberta, e quando eu chegava nos lugares, as pessoas se assustavam, assim, porque eu falava que tinha diabetes e as pessoas não... Como assim, você tem diabetes? Espera alguém mais aparentemente frágil. Mas você não tem. Eu já treinava, já tinha mais músculo, não estava tão magrinho, enfim, porque teve a fase também, né? E aí eu encontrava as pessoas, eu também tenho, mas eu não sei nem fazer a ponta de dedo. Aí eu falei, gente, as pessoas não sabem o básico. O padrão, né? O mínimo. E aí você começa também a entrevistar. Quando você começa a conversar com o médico e profissionais da área da saúde, você consegue entender e identificar quem entende do assunto, e você consegue entender quem é o charlatão, como em qualquer profissão. Todas. E quem é o profissional referência. E aí eu fui cada vez mais formando uma rede até criar um diabético. Eu cheguei na emissora e falei, eu vou criar, não tem intuito nenhum de ganhar dinheiro, trabalhar com isso, assim, de monetizar isso. Mas acabou que eu fui criando, o negócio foi crescendo. Chegou em 2020, eu acho que eu ultrapassei os 100 mil inscritos no Instagram, no YouTube. E as coisas foram crescendo e começaram a surgir trabalhos. E foi numa fase também que eu estava na televisão, período de pandemia. Eu fui o primeiro repórter a entrar em home office. E aí eu tive que criar o primeiro modelo de reportagem de casa. Uhum. Eu entrava ao vivo de dentro da minha casa, então as pessoas também se Isso ainda Record? Ainda na Record, E eu vou falar, eu sempre amei fazer aquilo. Só que o assunto para mim já não estava mais conectando com a minha realidade. Eu estava dentro da minha casa e às vezes eu precisava fazer uma matéria sobre uma mulher que foi morta com uma marretada na cabeça pelo companheiro. Eu falei, qual é o sentido? O mundo acabando. Eu preso dentro da minha casa. Eu acho que não está tanto fazendo... Mas eu sempre fui de dialogar, falar com os meus diretores, e chegou um período em que eu falei, eu não aguento mais, assim, eu tenho um bom salário, mas isso não está me preenchendo, eu vou ficar doente, né, nesse momento da minha vida. Se você me perguntar, você gosta de televisão? Eu amo, né, eu só não sei se eu consigo fazer mais daquela forma. Aquele tipo de televisão, né? Aquele tipo de televisão. E hoje eu ainda participo de programas, eu tento ajudar, eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais ampla, não só de televisão, mas de multiplataformas. Mas aí eu acabei decidindo sair, comecei a fazer documentários sobre diabetes, séries na internet sobre diabetes e vídeos educativos, podcasts. E assim eu criei uma rotina de produção de conteúdo, né? E hoje as pessoas me perguntam, mas como assim você saiu da televisão para trabalhar na internet? Você só trabalha na internet? Aí eu falo, eu produzo muito conteúdo. E não é só para a internet. Eu comecei a entender o que eu fazia na televisão, o quanto aquilo tem valor, né, no mercado, para as marcas, para as empresas. Outras plataformas, né? Porque as empresas precisam se conectar com pessoas. E é difícil você encontrar conteúdo que tem essa conexão. E eu acho que o jornalista que trabalhou em redação e que repórteres, apresentadores, mas que já fizeram reportagem também, acho que tem uma sacada que a rua te dá, que é você entender o que vai emocionar e tocar dentro de um contexto que às vezes não tem nada disso, né? O como transformar aquilo em algo agradável ao ouvido, não necessariamente agradável de bom, mas algo que vai prender a atenção e vai ser útil para quem está recebendo, né? E as pessoas sempre chegam para mim e falam assim, mas você consegue falar de tudo. E sim, se você... Eu já falei sobre hemofilia, sobre
problemas de crescimento, doenças raras, obesidade. Eu consigo falar sobre isso. Mas eu decidi focar, né, num diabético em diabetes, porque eu acho que tem muita demanda. E tem muita verdade, né? É a sua história. E tem muita demanda de dúvida, porque todo dia eu tenho que falar o básico. Quantas pessoas não recebem um diagnóstico hoje e não sabem o mínimo? O que eu faço agora? E assim, quem tá nas redes sociais já tá um passo à frente. Mas tem muita gente que não tá nem nesse passo à frente, tá lá atrás, e a gente tem que tentar chegar até eles, porque essas pessoas são vítimas de golpes na internet, daquele profissional da saúde que é charlatão, que quer vender e ganhar dinheiro em cima de uma condição, no momento em que a pessoa tá vulnerável. Sim. Aqui, em que momento que você percebeu ali, né, pandemia, saiu da emissora para focar nisso, em que momento você percebeu que um diabético aconteceu? Que as pessoas olhavam e falavam, é o canal, é a referência. Foi além do ambiente em que o Tom gerava conteúdos importantes. Eu acho que foi no momento em que me chamaram para eu desenvolver um infoproduto sobre diabetes. Eu criei um programa de educação em diabetes que hoje pode chamar de curso. Tá. E aí é um negócio que foi importante para mim, mas me abriu os olhos. Porque eu falei, peraí, se estão me chamando para fazer isso, é porque tem demanda, as pessoas querem ganhar dinheiro. E eu falei, deixa eu ver o que é. Só que aí na hora que eu falei assim, mas qual que é o valor? Quanto que a gente vai cobrar das pessoas? Quem que vai pagar? Ah, é a população. É quem tem a condição. Aí eu falei, a pessoa que às vezes não tem dinheiro para comprar insulina que vai pagar isso aqui? E era 900 e alguma coisa e 7. Era sempre número... Para a esmagadora maioria da população brasileira não é um valor acessível, né? E o programa é ótimo, Sim. assim. Eu acho que o programa é ótimo. Eu fiz 2 lançamentos porque eu estava cumprindo com a minha palavra. Até que eu cheguei no terceiro e falei assim, meus amigos, desculpa, não vou vender nada para ninguém. Isso aqui é de graça. Eu quero dar isso aqui para a população. Quem pagou, acho que... Ok, e eu acho que as pessoas deram valor, porque aquilo tem sim um valor, eu agradeço, mas assim, as pessoas, elas não têm dinheiro para comprar um medicamento. Muita gente depende do Sistema Único de Saúde. Muita gente não consegue comprar o alimento para comer. A gente vai disponibilizar quem quiser, e aí hoje eu sou um cara que eu sou completamente contra, eu tenho um programa ali disponível para as pessoas que querem a informação, mas eu não vou ganhar dinheiro dessa forma. Vendendo este elemento. Aí você fala, mas por que você tem... Posso ganhar dinheiro de outras formas. Não me sinto à vontade, eu me sinto mal, não tenho um propósito disso. Podem me achar que eu sou... mas você chega a ser bobo, né? Porque você produz já conteúdo, as pessoas só vão dar valor se pagar. Aí é uma questão delas, não é minha. O meu propósito não diz para eu cobrar de um programa de educação e prometer, porque você gera uma expectativa imensa. Uma expectativa do tipo, então se eu seguir tudo que vocês disserem, eu vou conseguir controlar meu diabetes. Não posso garantir isso. Não. Nem eu garanto isso para mim. Se você tivesse hoje que descrever o propósito de um diabético. O propósito de um diabético é levar informação e educação em diabetes para que as pessoas se conscientizem sobre essa condição e para aqueles que convivem com essa condição aderem ao tratamento. Sim. Né? E sejam engajados, porque eu acho que o grande desafio é você achar que o médico vai resolver o seu problema. O médico ele vai ajudar no seu dia a dia. A condição de saúde é sua. Né? É que as pessoas... Compete a você resolver. Compete, né? Eu sei que é frustrante porque a gente paga imposto, a gente quer... Eu não estou colocando isso na conta. Sim. Mas assim, quando você tem um problema de saúde, da mesma forma que você corre o risco nessa vida de ter uma condição como um câncer, como uma artrose, uma hipertensão, qualquer tipo de doença que podem aparecer, né? Essas doenças podem aparecer, você também pode ter diabetes. Sim. E o que você faz? Não dá para os outros resolverem o seu problema, mas você, com informação, você vai buscar os caminhos e as ferramentas para poder ter uma vida mais tranquila. Dentro da sua audiência, você
Eu imagino que sim, mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Você tem, evidentemente, os diagnosticados, mas tem familiares, tem pessoas que falam, eu convivo com alguém que tem diabetes e eu preciso também saber o mínimo para caso precise apoiar? Muita gente. Muita Muita gente? gente. Eu acho que assim, tem vários públicos, né? A gente tem o público com diabetes tipo 2, que é um público que é invisibilizado mesmo, porque é a maior parte da população, é uma população que às vezes não consegue aderir ao tratamento, e eu não jogo a responsabilidade para eles, na minha opinião, são pessoas que não entenderam, porque o diabetes, diferente, eu não gosto de fazer essa comparação, mas assim, a obesidade, Uhum. você vê, Sim. você não vê o que acontece dentro, mas você vê a obesidade. O diabetes, você não vê. Ele é silencioso nesse sentido, né? Então, às vezes você olha para a pessoa, você não consegue... Ah, mas a pessoa tá bem. Será que ela tá bem mesmo? Será que ela não tá com uma glicose em 400 há 3 dias e o rim dela tá sendo afetado? Porque é uma doença que afeta todos os órgãos, né? Então, hoje a gente tem pessoas com diabetes, pessoas com pré-diabetes, cuidadores. E hoje tem um termo que eu acho muita responsabilidade. No começo eu achava interessante, hoje eu respeito, mas eu acho que é muita responsabilidade mães pâncreas. Porque a mãe, ela já tem uma responsabilidade, na minha opinião, né? Ela já tem a responsabilidade de cuidar de um filho. Agora, fazer o papel de um órgão, eu acho muita responsabilidade. E é frustrante, porque não vai conseguir. E vai gerar uma autocobrança tão absurda, né? E assim, é um nome que surgiu de forma carinhosa, mas que vem ganhando cada vez mais força. Eu entendo, eu respeito, eu admiro essas mães, mas eu acho que tentar ter essa cobrança de um órgão como o pâncreas, acho que é muita responsabilidade. Não, gigantesca. E aí já há de comunicação e do que está no inconsciente, não da palavra em si, né? É o conceito por trás da palavra. Mas a gente tem hoje, até pelo tamanho do Brasil, nós somos, no mundo, uma das maiores, e me corrija se eu estiver errado, se não há, maior população diabética. A sexta maior. É muita gente diabética no mesmo lugar, né, num país. Por outro lado, como você bem trouxe desde a sua primeira resposta, há muita desinformação. Há preconceito? Assim, o fulano diabético, a pessoa chega, você já cria um estereótipo de alguém fragilizado. Então, assim, há desinformação. Há preconceito? Há uma não aceitação? Porque você comentou, diabetes tipo 2. Qual que é a diferença do 1 pro 2? Então, para quem está nos acompanhando, e de fato o Inspira Quem Pode não é necessariamente um canal com esse foco. A gente é muito amplo. Então, possivelmente tem alguém me assistindo que fala, cara, não sei nem o que é tipo 1 ou 2. Tem mais? Tem vários tipos de diabetes. Vários tipos? Tem vários tipos de... Bom, eu vou explicar de forma bem simples. Tá. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Tá. Suas células de defesa atacam suas células produtoras de insulina. Seu corpo está brigando. Está brigando e o seu corpo para de produzir insulina. Então, o tipo 1 é uma doença autoimune sem produção nenhuma de insulina. Isso afeta de 5 a 10% da população com diabetes. Então, a gente tem uma média de 600 mil pessoas com diabetes tipo 1 no Brasil. É o seu tipo? É o meu tipo. Ela é muito comum, né? Ela é mais comum em crianças e adolescentes, mas a população com diabetes tipo 1, a maior parte é jovem ou jovem adulto, né? Então, mas entre esse tipo de diabetes é o mais comum em crianças, né? O tipo 2 é uma doença que tem a ver com o estilo de vida, mas a gente não pode responsabilizar a pessoa pelo estilo de vida que ela leva apenas. Comeu muito doce e tá diabético. Né? Porque primeiro que tem o estigma do doce, porque a glicose do sangue as pessoas acham que é o açúcar. Mas tem uma questão genética que a gente não pode desconsiderar. A gente tem uma questão da obesidade, que aí é um fator que aumenta o risco. Tem pessoas que têm predisposição, né, genética, mas não desenvolve, porque tem um bom estilo de vida. E aí, quando a pessoa não tem um bom estilo de vida, acaba desenvolvendo. Mas é muito mais amplo do que isso. Em que contexto essa pessoa não tem bom estilo de vida? Porque se é uma pessoa
que sai às 5 horas da manhã, volta às 7 horas da noite de casa para casa, trabalha o dia inteiro, come o que pode comer, não tem um acesso a um alimento, ou não faz as melhores combinações de alimentos, né? É a escolha que a pessoa consegue fazer dentro do que é possível para ela. Não dá para julgar que é um estilo de vida ruim. Eu explico muito isso porque também nos últimos anos começaram a dizer assim, porque o tipo 1 não tem como prevenir. Não tem mesmo, é uma doença autoimune. O tipo 2 não é culpa da pessoa. Uhum. Talvez as escolhas que ela está fazendo dentro do que é possível para ela não são as melhores escolhas, e isso está gerando. São vários fatores, né? Você não pode simplesmente ignorar o fato, porque ninguém gostaria de ter uma doença. Exato. Ninguém. Eu quero tipo um outro... Não, você ninguém quer nenhuma, eu tenho, né? Um diabético, eu tenho quase 600 mil pessoas que me acompanham, e você pergunta para mim, você gostaria de ter diabetes? Se eu tivesse a escolha, eu não gostaria. De jeito nenhum. Não. Mesmo sendo uma parte hoje determinante da sua vida. Mas eu não gostaria de ter. É isso aí. Se desse pra escolher, eu tenho uma doença crônica. Eu tenho uma doença crônica em que, por mais que eu controle, ela vai me trazer alguns desafios. E a ciência, ela fala em reduzir riscos. Ela não garante 100% de... cura, né? E de complicações mesmo. Exato. Porque hoje o problema do diabetes, o que causa, né, a perda de qualidade de vida, é você ter uma amputação, é você perder a visão, é você ter um infarto, um AVC, ir para hemodiálise, que isso tudo pode acontecer quando você não controla o seu diabetes e fica com a glicose alta durante muito tempo. Pode. Então tudo isso pode acontecer. Mas aí o que eu faço? Eu tenho as ferramentas para poder controlar melhor meu diabetes e evitar que isso aconteça, né? Eu reduzir o risco disso acontecer ao longo do tempo. E aí tem outros fatores que são determinantes também, porque tem gente que tem 70 anos de diagnóstico e não tem complicação nenhuma, numa época em que não tinha nem insulina direito para poder usar. Né? E o que pode explicar isso? Cada corpo é um corpo, né? Exatamente, e é muito difícil, né? Porque eu acho que levar informação, quando você fala de saúde, é sempre deixar claro que... Tanto é que o Um Diabético surgiu da minha história. Hoje ele é um veículo de comunicação. Ele já ficou maior do que o Tom. O Tom faz parte. Isso. Ele tem a essência. Nasceu daquilo, né? E eu preciso estar ali também, porque tem gente... Mas é muito maior do que isso, porque eu não falo com quem tem diabetes tipo 1 como eu. Eu falo com todos os tipos de diabetes. A minha história fala sobre diabetes tipo 1. Mas a história... as informações que eu tento trazer é trazer esses dois principais tipos, o tipo 1 e o tipo 2. E aí depois a gente tem o tipo MOD, que é genético, aí tem vários subtipos. Aí você tem o diabetes gestacional, que normalmente surge ali, então, durante a gestação, e algumas mulheres se mantêm com diabetes e outras não têm mais alteração glicêmica. Junto do nascimento. Aí tem o diabetes tipo LADA, se você for olhar, tem vários subtipos, né? Mas os mais comuns é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. E eu acho que hoje, né, na era digital, é muita gente querendo aproveitar a audiência nas redes sociais e na internet e prometem curas milagrosas, assim. E as pessoas caem. Por quê? Porque a gente está vulnerável. Tem dia que eu acordo e falo assim, tô de saco cheio hoje, fiz tudo certo, deu tudo errado. E a vulnerabilidade, eu vejo beleza na vulnerabilidade porque ela te permite falar, não tô bem, né? Não tô confiante, não tô corajoso, mas ela te deixa muito frágil e suscetível a ser enganado. Sim. E até um tema, né? Tem muito conteúdo hoje sobre saúde, em muitos canais. Que dica que você dá, como jornalista, inclusive, para alguém e falar assim, cara, deixa eu entender que isso aqui é um conteúdo útil, real, verdadeiro? Primeiro, tem informações de todos os tipos, né? Primeiro a gente tem que saber baseado em que aquela informação está sendo dada. Né? Exato. De quem é a fonte, qual a informação, para quem está querendo dizer, em que contexto aquilo é uma informação que pode ser aplicada para a grande maioria. Porque hoje, né, existem estudos científicos, mas estudos científicos são estudos. Eu tenho que interpretar. Agora eu preciso entender se ele tem
um grande impacto, se ele de fato tem um valor importante, porque tem gente estudando tudo a todo tempo. Mas qual é a relevância daquele estudo científico? E o que ele está te provando, ou ele não está te provando, ou ele está apenas sugerindo? E está te atrapalhando ao invés de te ajudar? E vou te falar uma coisa, eu aprendo todos os dias, porque lá no passado, eu venho de uma escola de jornalismo diário. Então saiu um estudo que tinha uma manchete muito boa, virava notícia. Com um diabético eu tô cada dia mais aprendendo, né? Peraí, esse estudo, saiu recentemente um estudo sobre uma água com gás que ajudava a reduzir a glicose e também a reduzir peso. E aí... Onde vende? Eu tô brincando. E saiu, foi publicado numa revista... As pessoas falam, pô, eu quero. E foi publicado numa revista científica. Mas aí eu vou explicar o contexto. Aí um jornalista do meu portal escreveu a notícia e a gente colocou nas redes sociais. Aquilo ganhou, viralizou, rapidinho viralizou. E aí eu comecei a ver alguns comentários assim, é um absurdo o que você está fazendo, porque tem muito minha cara ainda, um diabético, né? E eu sou o jornalista que as pessoas... E eu comecei a olhar na hora, eu falei, mas gente, isso aqui foi checado, saiu mesmo na revista. Só que essas críticas me serviram como uma lição para nunca mais cometer um erro. E esse foi um erro que eu cometi. E eu falo eu cometi, mas um diabético em si, né? Até para minha equipe, a gente aprendeu com isso. Eu apaguei esse post, eu apaguei essa reportagem. Porque na hora que a gente vai ler o estudo, né, a gente precisa ter uma interpretação e ouvir profissionais que são questionadores. Simplesmente o estudo se baseava em um grupo que fazia hemodiálise. Eles olharam, eles viram que acontecia algo no organismo que tinha CO2 no sangue e que aquilo poderia reduzir o peso e a glicose. Aí você fala, peraí, o que tem CO2? Água com gás. Então eles extrapolaram, eles saíram de um grupo que eles estavam analisando e sugeriram que a água com gás... É um recorte do recorte do recorte. Que não tem nada comprovado, não foi testado em gente, não foi testado em animais, não tem nenhuma comprovação. Você tem um bom título, né? Você tem um título que chama atenção, mas... Mas o que isso na prática... Então, também me deixou mais criterioso. Eu acho que o grande desafio é você... Porque as pessoas, elas querem ouvir o que elas gostariam de ouvir. O nosso psicológico é poderosíssimo nessa hora, então, né? as pessoas, elas se conectam com coisas que elas acreditam na cabeça dela. Mas, infelizmente, a verdade, às vezes, não é como a gente imagina. Eu prefiro não ter likes e compartilhamentos de coisas do que ter likes. Porque se eu quisesse só viralizar, tem uma estratégia para isso. Você não precisa fazer com necessariamente comprometimento com a verdade, com o que é correto, com o que... Exatamente. As pessoas falam e as pessoas acreditam e vão compartilhando sem ao menos... É um efeito manada. Mas como jornalista, a gente pode cometer erros. Né? E como produtor de conteúdo, a gente pode cometer erro. Mas como profissional, a gente tem que rapidamente corrigir esse erro. Aprender com ele. E deixar claro que você errou. Senão... Essa visão é super importante, super estratégica. E a sua sobriedade em relação a isso vem muito da experiência do jornalista de campo, do jornalista de redação, do cara que viveu a importância da informação. E em outra época, né? Em outra época, porque eu tô falando assim, numa época em que o mundo era analógico. As pessoas acreditavam no que você dizia. Exatamente. Aquele poder da televisão, né? E tinha um peso muito grande. Poxa, eu tinha demais. que apurar muito, né? Eu tinha que tomar muito cuidado, porque se aquilo fosse dado como errado, eu tinha que voltar e dar ao mesmo tempo e dizendo que eu tinha errado. A errata era um problema, né? Era falar, que vergonha, né? Vamos lá. E é óbvio que você democratizar a comunicação, você permitir acesso. Hoje tem muita informação, mas o que você faz com essa informação? Efetivamente, para que ela serve, né? Eu falo assim, medicamento, informação é remédio, mas tem que tomar cuidado com a dosagem. É isso aí. Deixa eu aproveitar esse momento para te fazer uma pergunta que eu adoro, né? Que tem tudo a ver com isso do propósito, né? Do porquê fazer. Tom Bueno, quem te inspira? Nossa, você me mandou Você toma, né? Jornalista aqui assim, ó, toma pancada.
Quem me inspira... Tem tanta gente, passou muita gente aqui, mas... Deixa eu pensar, gente, ele pegou agora... Pode ser Como algo. jornalista, ou pode ser... Pode ser algo. Algo que me inspira é ver pessoas tendo a vida transformada através da minha informação. Inspirador demais, inclusive. Aliás, motivo pelo qual você está aqui comigo hoje. A sua presença, a sua informação, a sua atuação, ela é transformadora e ela é necessária. Quando eu chego, eu vejo uma pessoa que vem de uma outra realidade, né? Porque é muito fácil eu falar dentro da minha bolha de sair de ter condições financeiras para poder comprar e fazer o que eu quiser nesse momento. A gente não sabe o dia de amanhã, mas nesse momento, de ter acesso, por ter virado uma referência no assunto, aos maiores profissionais do país e ter diálogo com eles. Sair na esquina de casa e comprar um medicamento porque tem uma farmácia. Mas quando você tira tudo isso, né? O que te sobra? E aí, quando eu vejo que o meu conteúdo, ele chega... Eu adoro fazer conteúdo presencial, mas eu amo o digital por isso. Porque o digital chega nos lugares onde talvez eu não conseguiria chegar. Você quebra todas as barreiras. Então, tem uma mãe que ela mora em São Julião, no interior do Piauí, no sertão do Piauí. E quando eu vejo que ela me manda uma mensagem comentando algo que eu coloquei nas redes sociais, ou que eu publiquei, eu falo, eu tô no caminho certo, porque é para essa pessoa que eu preciso falar. Não que as outras não sejam importantes, elas continuam sendo importantes, mas quem tem a mesma condição que eu, poderia pagar um médico, ir num bom nutricionista, e eu respeito quem tá ali, porque eu acho importante, porque eu acredito que essas pessoas, elas têm a consciência de que a gente aprende o tempo todo. E eu aprendo todos os dias com todo mundo que me acompanha e que escreve ali nos comentários ou que manda uma pergunta. E eu sei que eu também não sei de tudo, né? E que eu vou ter que continuar aprendendo e que eu vou esquecer de coisas que eu aprendi no passado, porque a gente vai entrando tão no automático. Agora, quando aquele conteúdo tem um impacto direto e eu vejo esse impacto, não tem nem valor financeiro que pague isso para mim. Porque aí eu acho que a minha ferramenta de transformação, que é a comunicação. É uma excelente inspiração. Agora, do outro lado, o que te irrita, Tom? Eu acho que a falta de empatia hoje eu acho que a rede social, ao mesmo tempo que ela te permite tudo isso, ela tem colocado as pessoas num lugar muito perigoso, né? Eu acho que quando você começa... Eu me questionei recentemente. Peraí, qual é o meu propósito? Meu propósito não era levar informação e ajudar as pessoas com acolhimento, com informação, e de repente virou um campo de batalha, um post que eu fiz. Você fala que dá vontade de fechar os comentários isso aqui, né? Eu falei, eu não tô entendendo. Porque a sensação que eu tenho é que a gente tem que se policiar mesmo. Porque o tempo todo a gente está querendo resolver os nossos problemas. A gente faz, muitas das vezes, algumas coisas pensando na nossa realidade e na nossa vida. Na gente mesmo, né? Mas e o senso coletivo quando a gente está falando de uma causa? Porque assim, é porque eu preciso, porque acabou, tipo... Você é só mais uma. Quantas pessoas estão precisando? Além de você, né? Quantos estão vivendo essa realidade? O que a gente pode fazer para transformar? Porque resolver só o seu problema não vai resolver o problema da sociedade. Não. Né? E eu acho que quando você começa a perceber que está tendo um desvio, não por você, mas porque as redes sociais estão se transformando num campo de batalha... Você precisa repensar, né? Você começa a repensar. E aí até repensar a forma como você se coloca. Né? O que você pode levar? De que forma você pode amenizar isso ou contribuir para que isso não se torne uma regra? Porque eu me deparei recentemente com... O meu diabetes é mais importante que o seu.
Não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. Bom, Porque uma criança com diabetes... Mas uma criança com diabetes vai ser um adulto com diabetes. Então, quando ele crescer, a dor dele vai ser menor do que a minha. Eu entendo os desafios de cada momento da vida, mas não dá para comparar a minha dor com a sua dor. de forma alguma. São dores diferentes apenas, né? Nenhuma é maior e nem menor. E eu acho que equalizar isso e conseguir algo para que todos se sintam pelo menos mais acolhidos, acho que é o maior desafio. Tom, que excelente conversar contigo, assim, eu tô... Já passou? Já acabou? Não é um absurdo? A conversa Gente boa... do céu, foi muito rápido. Conversa boa, o tempo voa. Mas antes da gente terminar, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é quase pessoal, né? Uhum. Apesar de estar dentro deste mesmo propósito. Qual sonho que você ainda não realizou? Seja via um diabético, seja só... E eu não vou chamar de um canal, é um portal, é uma plataforma de tanta coisa que você entrega. Seja via ser humano que convive com o diabetes, seja profissional. Qual o sonho que o Tom ainda vai realizar ou quer realizar? Bom, eu acho que o grande sonho é a cura do diabetes. Eu acho que é a primeira de todas, assim. Seria o fim de um diabético, no caso. É que a gente vai continuar falando para outras coisas, né? Mas a cura é um negócio que... E é uma cura gradual, né? Ela não vai... Amanhã todo mundo tá curado, né? E até porque tem um preço, né? E as pessoas não vão ter acesso dessa forma. Acho que a cura é um sonho, né? Um sonho desde o início do meu diagnóstico. E é o que as pessoas mais almejam, né? Talvez eu não veja nessa vida, né? Mas eu entendo que as pessoas estão lutando para que isso aconteça. Mas que bom que algumas pessoas estão provando e testando isso pra gente, né? Porque os estudos científicos são importantes. E eu acho que isso para minha vida como uma pessoa com diabetes, né? Acho que a cura, né, e essa conscientização das pessoas seria a primeira coisa. Agora, com o diabético, eu acho que o meu maior sonho é transformar ele num veículo mesmo de comunicação dentro dessas plataformas. Talvez uma TV digital que leve informação e que conscientize as pessoas cada vez mais, né? E que eu tenha outras pessoas para poder me ajudar a compartilhar isso, né? Porque quando você percebe que você está alcançando muita gente, eu acho importante você trazer mais rostos para poder criar uma conexão com as pessoas e outros olhares também, né? Porque eu acho que é muito do meu olhar ainda, apesar de eu ter hoje uma equipe, a curadoria, o cuidado de responsabilidade. A gente já tem os novos olhares ali, mas eu acho que ampliar isso para que as pessoas tenham essa consciência. É desafiador? Num período em que as pessoas estão tomando medicamento que é usado para o diabetes e para a obesidade para apenas emagrecer, sem saber... São muitos desafios. Mas eu acredito que a gente está no caminho certo. Eu costumo dizer que a gente já construiu um alicerce, a gente está construindo agora as paredes. Tom Bueno, muito obrigado. Adorei os seus sonhos, adorei a informação, remédio, assim, anotada para usar. Para tudo, tá? Para tudo. Vou deixar aqui, para quem nos acompanha pelo YouTube, tá na tela os canais do Um Diabético e do Tom Bueno, para quem nos acompanha pelo Spotify, mas também aqui no YouTube tem as descrições com os links. Então, acompanhem. Você tendo ou não, convivendo com alguém ou não, informação é remédio. Informação é sempre importante, vale muito a pena. Mais uma vez, meu caro, muito obrigado pela sua presença. Foi excelente te receber. Eu que agradeço, foi um prazer participar do Inspira Quem Pode. É uma honra estar aqui. Espero que eu tenha ajudado alguém aí ou inspirado alguém. Você pode, você inspira. Muito, muito obrigado. Obrigado. Obrigado você também que nos acompanhou mais um episódio sempre inspirador. Recebi aqui o inspirador Tom Bueno. Obrigado pela sua audiência, por nos acompanhar, por compartilhar esses conteúdos com pessoas que precisam. E também, falei para você assistir, mas se você conhece um amigo, um parente que, tem diabetes, tem dúvidas, encontrou a solução, pelo menos informação você vai ter. Então acompanhe os canais do Tom, acompanhe o Diabético e a gente se encontra aqui no nosso próximo episódio. Um abração.